Deus abençoe o seu dia. Bem-vindos a mais um devocional. Chegamos ao capítulo 8 de Gênesis e hoje eu vou percorrer por alguns capítulos, que você possa pegar sua Bíblia, um grifa-texto, para a gente ir nos textos principais desses capítulos. O capítulo 8, a palavra de Deus começa assim: o fim do dilúvio. Então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e dos animais domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Fecharam-se as pontes do abismo e todas as comportas do céu, e as chuvas do céu se deteve. As águas iam escoando continuamente face à terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham baixado. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Arate, e as águas continuaram a baixar até o 10º mês. No primeiro dia desse mês, apareceram os picos das montanhas. 40 dias depois, Noé abriu a janela que tinha feito na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas sobre a terra. Depois, Noé soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba, não achando lugar para pousar os pés, voltou para junto de Noé na arca, porque as águas ainda cobriam a terra. Noé, estendendo a mão, pegou a pomba e a recolheu consigo na arca e a trouxe de novo para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou a ele, trazendo no bico uma folha nova de oliveira. Assim, Noé entendeu que as águas tinham baixado sobre a terra. Esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba. Ela, porém, já não voltou mais para ele. E eu grifei aqui na minha Bíblia a pomba, né, trazendo no bico uma folha de oliveira. O ramo de oliveira simboliza a própria o próprio Jesus Cristo, né? A oliveira que é Jesus Cristo. E a pomba com ramo de oliveira significa a nossa redenção, a redenção da humanidade através de Cristo. Que Deus não ia mais destruir os homens, mas lhe daria uma nova chance, uma oportunidade de recomeçar uma nova vida. E foi isso que aconteceu. Deus falou para Noé sair da arca com a sua mulher e seus filhos e os animais. E aí no versículo 20 do capítulo 8 diz assim: Noé levantou um altar ao Senhor. Tomando de animais puros e aves puras, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo: nunca mais eu vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. E também nunca mais eu vou destruir todos os seres vivos como eu fiz dessa vez. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Uau! Esse capítulo 8 é bem forte. Eu pus um coração aqui na minha Bíblia de Noé levantando um altar ao Senhor, oferecendo ali um holocausto, e o Senhor aspirou o aroma agradável. Sabe, muitas vezes a gente adora o Senhor só cantando a música, a letra da música que a gente sabe, ou falando coisas para Ele, quando a gente deveria estar falando coisas do nosso íntimo, do fundo do nosso coração, até chegar aos ouvidos dele, às narinas de Deus, um perfume, um aroma agradável. E é lindo ver que Deus tomou uma decisão de não amaldiçoar mais a terra. Ele entendeu que aquilo fazia parte do íntimo do ser humano. Então, aquelas 8 pessoas saíram da arca e começaram tudo de novo. Gente, imagina, eram 8 pessoas contra o mundo inteiro. E sabe, a maioria pensa que os guerreiros em maior quantidade é o que ganha a guerra, né? Mas o que realmente conhece a linha de chegada é o que consegue atingir a vitória. Noé e a família dele foram insultados. A mensagem de Deus foi rejeitada através dela o tempo todo. As pessoas pensavam:
Como que a gente pode estar errado e só essa família tá certa? Impossível. E, mediante esse pensamento daquele povo, todos se afogaram nas águas. Todos se afogaram nas suas próprias teorias, naquilo que achava que era certo. Então, o que será que está nos impedindo de ver a verdade que está na nossa cara? Noé, olhando para todas aquelas pessoas que zombavam dele, ele não levou aquilo em conta. Ele perseverou em andar com Deus. E essa oportunidade de andar com Deus também é nos dada hoje. Assim como Noé confiou no Senhor, fazendo o que Deus tinha mandado passo a passo, como num manual. Constrói a arca, faz em tantos metros e aguarda com paciência. E Noé aguardou. Aguardou a ordem de fazer a arca e depois de não sair da arca. E que a gente clame a Deus por esse fruto do Espírito, da paciência, da perseverança. E entenda que Deus é o maior interessado em nos ver bem. Sabe, que a nossa vida seja uma eterna demonstração de amor ao Deus que nos salvou. E aí, no capítulo 9, Deus abençoa Noé e os seus filhos e dá a ordem deles serem fecundos, multiplicar sobre a terra, o que serviria de alimento para eles. E aí, no versículo 8, diz assim: Deus também disse a Noé e aos seus filhos: Eis que estabeleço a minha aliança com vocês, e com a descendência de vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, tanto as aves, os animais domésticos, os selvagens que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão destruídos pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus disse: Esse é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vocês, e entre todos os seres vivos que estão com vocês para todas as futuras gerações. Porei o meu arco nas nuvens, e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Quando eu trouxer as nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vocês e todos os seres vivos de todas as espécies, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir todos os seres vivos. O arco estará nas nuvens, e eu o verei, e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que há sobre a terra. Deus disse a Noé: Este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e todos os seres vivos na terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é pai de Canaã. Esses três são os filhos de Noé e a partir deles se povoou toda a terra. Que lindo, né? Aqui fala sobre aquele arco-íris. O arco representa essa aliança, né? Esse pacto que Deus fez com a gente, né? E a íris, pensa a íris dos olhos, né? Significa os olhos, é uma membrana dos olhos. Ou seja, os olhos de Deus estão em todo lugar, o tempo todo. E eu quero te fazer uma pergunta, né? Aqui Deus colocou uma aliança nos nossos anelares, de toda a terra, todos os seres humanos e animais. Ele fez uma aliança conosco, uma aliança inquebrável, um pacto de amor eterno. Não é uma aliança que pode haver separação, não. Uma aliança eterna. Quando que Deus colocou essa aliança em você? Quando você olhou para suas mãos e entendeu que você tinha uma aliança eterna com teu Pai, com teu amado. E por acaso você já quebrou essa aliança? Porque se sim, hoje ele vem restabelecer o amor dele por você. Hoje ele veio te lembrar que não importa o que aconteceu, ele está sempre disposto a firmar esse pacto, essa aliança com você. Ele não esquece das promessas. E aí, para finalizar o capítulo 9, Noé fala sobre bênção e maldição. E você vai entender por quê. A palavra de Deus diz assim no versículo 20. Sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha
Bebendo do vinho, se embriagou e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez de seu pai, foi contar isso aos seus 2 irmãos, que estavam do lado de fora. Então Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram sobre os seus próprios ombros e, andando de costas e com os rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. E quando Noé despertou de seu vinho, soube que o filho mais moço havia feito. Então disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos para seus irmãos. E continuou: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, Canaã, seja servo. Que Deus engrandeça Jafé, que ele habite nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, depois do dilúvio, viveu mais 350 anos, e todos os dias de Noé foram 950 anos, e morreu. E aí no capítulo 10 também fala toda a descendência das gerações de Sem, Cã e Jafé. E o que eu quero destacar aqui é que mesmo Noé, sendo um homem sábio, justo para Deus, ele era passível de errar. E nesse momento ele se deixou ser levado pelo ímpeto da natureza dele e acabou se embriagando. Mas a atitude do seu filho foi ainda pior, que ao se aproximar viu essa situação e ao invés de apoiar o pai, ele olhou aquela cena, ficou contemplando aquela cena e saiu para delatar o pai dele para os irmãos. Esse filho, o Cã, ele revelou o caráter dele. E o quanto que aquela atitude afetou a descendência de Cã. Noé, quando soube, ele profetizou ali palavras sobre o filho que tinha errado com ele e abençoou os filhos que tinham ajudado. E sabe, isso me faz lembrar que a nossa vida aqui, ela também tem muitos altos e baixos. E Noé também foi um homem que teve sentimentos e atitudes de altos e baixos. A diferença entre a atitude de Noé e do filho dele é que Noé estava fora de si pelos efeitos do álcool, mas o filho ele estava em perfeito juízo, sabe? Foi uma escolha dele fazer o mal. Ambos pecaram, ambos eram passíveis de morte. Mas diante de Deus que sonda os corações, o nosso verdadeiro caráter é revelado. E quando a gente comete um deslize e se arrepende, é justificado. Sabe, hoje, quando eu comecei o estudo, eu fiquei muito tempo pesquisando e lendo, meditando sobre a primeira frase do capítulo 8, que é Deus se lembrou de Noé. E eu fiquei pensando, nossa, mas se ele se lembrou, então quer dizer que ele esqueceu? Mas não, porque a única coisa que Deus esquece são os nossos pecados. Depois que a gente pede perdão e se arrepende verdadeiramente, a gente tem um coração arrependido, Deus não lembra mais daquilo. Mas de nós, Ele sempre lembra. Da tua existência, da criação dele, do teu coração, daquilo que ele te fez para ser, isso ele sempre se lembra. Ele tem interesse em você. Que você possa zelar pelas tuas emoções, pelas tuas atitudes, que você possa se lembrar que você é ramo da oliveira, você é ramo da videira verdadeira. Que você possa adorar ao Senhor como Noé levantou aquele altar e o Senhor aspirou um aroma agradável. Que a tua adoração hoje, a tua rendição, a tua conversa com teu Pai, com teu amado, possa gerar o bom perfume para Deus. E que você se esqueça que se um dia você quebrou a aliança com Ele, porque Ele fez um perfeito arco-íris no céu para nos lembrar da eterna aliança dele com a gente. Ele nunca esquece das promessas. Que você possa cobrir aquilo que te afastou dele com o amor dele. E permitir que Deus inscreva o caráter de Jesus em nós. E eu quero orar por você. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por esse dia. Obrigada por nos lembrar, Pai, do tamanho do teu amor e da tua aliança conosco. Obrigada porque, através das Escrituras, o Senhor nos lembra que o Senhor nunca esquece de nós. Pai, que o Senhor possa sondar os corações de quem está ouvindo esse áudio hoje.
Que o Senhor possa sondar corações, eliminar medos, angústias, ansiedades, tudo que afasta essa pessoa do Senhor, Pai, que caia por terra hoje, em nome do Senhor Jesus. Que hoje, Pai, essa pessoa possa lembrar da tua aliança eterna, que ela possa olhar para as mãos dela e ver no anelar dela uma aliança contigo, Senhor. Uma aliança de amor eterno. O sinal que o Senhor estabeleceu entre nós e o Senhor para sempre, uma aliança de amor. Pai, que assim como a gente vê o erro de Cã ao zombar, ao delatar o pai que estava caído com pecado, e isso caiu sobre todas as gerações. Aqui no capítulo 10, a gente vê toda a genealogia de Cã e todas as consequências. Através da genealogia de Cã, chegamos em Sodoma e Gomorra. E eu penso o quanto que nós temos que ter cuidado, Deus, com o pecado, porque isso pode estar lançando maldição, não só sobre nós mesmos, mas sobre nossa geração. Pai, nos limpa do pecado e que o pecado não nos faça nos afastar do Senhor. Que se alguém cair em pecado, a gente não seja a pessoa a expor, mas se encobrir, amar, levar essa pessoa ao arrependimento, à nova vida. Que assim como houve o dilúvio, Pai, e limpou a terra, que a gente possa ser batizado pelas águas, pelo fogo do Espírito e nos renovar. Senhor, o Senhor conhece o nosso coração, os desejos do nosso coração, os nossos espinhos da carne. Nos faz, Pai, sermos parecidos com Jesus. Transcreve em nós, Pai, escaneia em nós o caráter de Jesus. E que a gente possa ser melhor a cada dia, mais parecidos com Jesus a cada dia. Faz a tua vontade em nós, Pai. Que a tua mão caia sobre nós, alargue as nossas fronteiras, nos livre do mal e nos abençoa. Amém.